Fala pessoal, vamos esperar o pessoal entrar aí. Já vamos começar a nossa lives. Galera, oi Roberta. Vamos então, vamos lá. Vamos tentar falar de um assunto que não seja o coronavírus. Ó, o Fábio já está na área. Bom, essa live eu resolvi fazer justamente para as pessoas que ainda estão com alguma dúvida no curso, né? A gente resolveu estender um pouquinho, mais uma semana as inscrições, tá? Fala Renan. E a gente decidiu, pensei, cara, por que não? E eu converso muito com esses caras que eu convidei para live hoje, porque eles são realmente diferenciados, assim, sabe? É complicado pôr a mão no fogo por alguém, né? Mas eu realmente acho que serão bons nutricionistas e fico feliz por a nutrição estar recebendo eles, né? O Fábio já é nutricionista e o Jorge ainda é estudante de nutrição. Então isso é bom. Então tem um nutricionista recém-formado para falar com a gente e tem um estudante de nutrição. Beleza? Eu vou pedir para qualquer um deles aí se pronunciar, mandar um convite. Senão eu mesmo convido. Tá? Fábio, Jorge, qualquer um de vocês aí manda o convite para participar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o curso do método Nutrição Avançada. Ok, não, nada, ok. Então eu mesmo vou. Ou Jorge, aqui, Jorge, você. Transmitir ao vivo. Vou falar com o Jorge. Já foi enviado o convite. Fala, meu bom. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo certo. Ô Fábio, deixa eu só avisar o Fábio. Fique tranquilo que eu te convido, Fábio. Deixa que eu dou um jeito aqui. Cara, vamos lá então. Primeiro se apresenta aí pra galera, aproveita aí o espaço e conta aí que ano que você está de nutrição, da onde que você me conhece, que faculdade que você faz nutrição, se apresenta aí. Então, eu sou o Jorge, né? Tenho 19 anos, fiz agora recentemente. Estou no terceiro período de nutrição e sou de Manaus. Eu acabei conhecendo o Ney pelo Instagram um tempo atrás, se não me engano, uns 2 anos atrás já. E acabei me identificando muito com o trabalho, porque eu sempre gostei dessa nutrição mais voltada ao ser humano, sabe? Tratar o ser humano como indivíduo e não generalizar estratégias, esse tipo de coisa. E o Ney caiu como uma luva nisso. E também o Ney era um dos poucos nutricionistas que também gostava muito de relacionar o levantamento de peso com a nutrição. Eu acho isso sensacional. É uma das minhas paixões da minha vida, é o levantamento de peso. E, enfim, aí comecei a conversar. Por incrível que pareça, minha primeira conversa com o Ney foi relacionada a levantamento de terra, conversando sobre isso. E desde aí a conversa foi fluindo, né, sobre várias coisas. E no momento que lançou o curso, né, eu estava num momento um pouco mais parado e tudo mais, de conteúdo, eu estava desanimado, e o curso caiu como uma luva na minha vida. Eu realmente precisava ouvir muita coisa que estava ali. Os insights ali do curso foram muito importantes para mim, né? Então, é basicamente isso. Legal, cara. Eu vou dizer o meu lado agora, como que você me chamou a atenção. Porque, veja bem, quando a gente dá aula ou palestra, coisa assim, que a gente se envolve com muita pessoa, é difícil lembrar de todo mundo. E você vai ver isso na tua prática clínica, quando você começar a atender bastante, os nutris que estão aí sabem do que eu estou falando. É difícil, cara, a gente lembrar de todo mundo. Tem até paciente que quando você lembra dele, fala assim, nossa, não acredito que você lembrou de mim. Mas você me chamou a atenção porque eu já tive em lugares dando aula que o aluno chega para mim e fala assim, cara, sabe aquele papo derrotista, assim, aqui na minha cidade eu não tenho tanto acesso. Que cidade, cara? Hoje, se você tiver Google, você tem o mesmo acesso que eu tenho, né? É isso que falta enxergar um pouquinho.
Ah, mas aqui a minha faculdade não é tão boa. Eu falo, cara, eu me formei na faculdade espírita, nem existe mais, né? Desculpa, existe, mas é uma faculdade que não tem grande reconhecimento, embora o corpo docente fosse muito bom na época. Eu passei numa faculdade que era 2 por vaga, e passei em segunda chamada ainda. Tipo, eu era o zero esquerda mesmo, assim. Nada contra a esquerda, que eu também, tudo que tem que falar tem que cuidar. É, então, assim, me chamou a atenção isso, Jorge, porque o teu comportamento nunca foi assim, aquele cara que reclama, aquele cara que, puta, falta me atualizar, mas a culpa é do mundo, não sei o quê. A gente sabe que realmente uma camada de brasileiros não tem acesso como a gente tem, mas no momento que a gente está nivelando aqui a galera que faz faculdade, ou seja, né, já dá para diminuir o vitimismo e falar, meu irmão, você coça. Ó, o Breno respondeu aí, o Breno é da Federal. Legal o Breno aparecer, porque na Federal, cara, o Breno também fez o mestrado na Federal em genética, se não me engano. Quando eu fui para Federal no meu mestrado, é muito assim, ó, se vira, sabe, Federal? Você faz Federal aí, Jorge? Não, eu faço uma faculdade, é bem parecido contigo até. Minha faculdade é uma faculdade que, não querendo falar mal, mas é uma faculdade que é muito fácil de entrar, né? Então, é aquele, que até aquela brincadeira, esqueceu a identidade na garagem, tu tá passado na faculdade. Então, a minha faculdade é essa, mas aqui, infelizmente aqui no meu estado só tem nutrição no interior, né? Então, fica complicado de ir para o interior, porque o nível de vida é muito mais baixo. Então, graças a Deus, foi até o que a gente conversou naquela live do grupo específico do nutrição, né? Sim, Eu lembro. falei um pouco sobre mim lá e eu citei, eu sou um cara privilegiado, né? Eu tenho 19 anos e graças a Deus eu tive a condição de conseguir a ajuda dos meus pais e tudo mais. Enfim, por outras coisas, mas consegui comprar o curso, graças a Deus. Mas assim, quando eu quis entrar aqui nesse mundo, né? O que eu pensei? Eu era muito mais novo, eu tinha 17 quando eu realmente comecei a estudar e entrei na faculdade. E nunca tive shape, não tenho shape até hoje, continuo sendo um frango. Então eu pensei, cara, eu sou um menino muito novo, então isso já perde muitos pontos, que as pessoas demoram para criar a credibilidade de um menino tão novo assim. Não tinha shape, que também piora a credibilidade, e não estou numa faculdade federal, que também piora a credibilidade. Então eu tinha que ser o melhor. Eu tinha que estudar como poucos estudam e Perfeito. por fontes confiáveis, né? E é exatamente o que eu fiz. Graças a Deus eu tenho internet, eu tenho um celular. Então eu tenho também uma disposição de tempo um pouco maior para poder estudar mais. Então tudo isso facilita muito. Perfeito. Esses dias eu coloquei no curso, no nosso grupo do Telegram, acho que foi num áudio do grupo. Você tá naquele grupo, né? Tá assim. Tô. Eu falava sobre que a minha consulta ela ficou boa sem querer, porque eu não tinha dinheiro nem para laptop, para comprar um notebook no começo. Pô, Então, então assim, ó, o que que eu fazia? Eu tinha dinheiro para comprar uma mochila de laptop. Então, o que que eu já tinha mochila. Aí eu falava para o paciente algo como assim, não, ó, o meu computador está com problema, hoje eu vou atender aqui na caneta mesmo. Não tinha nada ali na mochila, né? Então, e eu não tinha, cara, quem dirá, o meu primeiro diploma eu acho que custou 200, não chegou a R$ 300. Eu acho que eu tenho medo de estar errando, mas eu acho que era R$ 269 o meu primeiro diploma, eu tenho ele guardado até hoje. E exatamente essa sensação que eu pensava, eu falei, cara, mesmo que um dia eu tenha dinheiro para comprar uma bioimpedância de R$ 30.000, hoje, graças a Deus, eu não vou comprar. E eu mantive essa palavra é, em prol do Ney lá de trás, para honrar ele, sabe? Tipo, cara, eu não vou cair nessa. Nada contra, pessoal. Quem tá aí usa bioimpedância, amém, tá tudo certo. Todo mundo, tá tudo certo. Né? Mas eu não quero Tem eu que deixar usar. claro, né? Né? E depois me botaram ainda para dar aula sobre avaliação física. Daí que eu fui estudar bioimpedância, daí que eu falei, mas não vou mesmo gastar com isso aqui. Eu gasto 30 mil em livro, 30 mil em curso, né? Vou para É fora do viagem. país fazer curso, vou para fora do país dar curso, porque gasta grana sair, dar curso também, mas não gasto isso, né? Então, o que que eu pensei? Bom, a minha consulta, fala turco, a minha consulta, ela tem que ser de um jeito tal que o cara não perceba assim, ó, cara, faltou coisa desse louco aí. Faltou uma bioimpedância, sabe como? Você não sente mais ou menos isso também? Sim, então, eu não quero ofender ninguém aqui, pelo amor de Deus, não é esse meu intuito. Mas eu acho assim, quando a gente tenta compensar demais com aparelhos muito caros, algum tipo de tecnologia absurda, um consultório extremamente absurdo, no caso, se tu necessita disso, é porque pode ser que falte algo na tua consulta, para que o paciente queira ficar. E, cara, foi exatamente isso que no curso me prendeu. É o que eu tô te falando. O que tem de mais caro ali no curso, né? E, cara, eu quero dizer em valor mesmo, não monetário, né, claro, são os insights que tu dá. Insights relacionados à experiência, e um pouco da tua vivência em relação à vida mesmo, tua pessoal e a tua experiência
profissional, né? E eu acho que isso é muito importante. São insights que valem ouro ali. E foi o que me pegou, entendeu? Eu acho que tratar o paciente como se ele fosse, não sei, como se ele fosse da casa. Isso é algo que faz com que ele queira estar ali contigo, com que ele queira se abrir, com que ele queira compartilhar. E quando a gente fala de dieta, a gente está falando de uma parte muito importante da vida de alguém. A gente fala de memórias, lembranças, né? Até apego emocional, enfim. Comer um bolo pode lembrar da tua avó, cara. Isso é bem importante de falar. Então, a gente está tocando num assunto muito peculiar na vida de alguém, e se a gente não souber tocar com cuidado, a gente pode prejudicar a vida de alguém. E quando a gente fala do profissional da saúde, ele não tem que promover prejuízos, né? Saúde é É, isso, saúde é bem-estar físico, psicológico e tudo mais. E é exatamente aí que a gente tem que tocar. Então, o lidar com o paciente é muito importante. Ou o cliente, enfim, o familiar. Estou dando um exemplo vago, né? sim, sim. É, eu acho assim, ó, que uma das coisas importantes que eu tento focar no curso também é o seguinte. É... o Breno falou, cara, O pior é que O é a Breno é minha vida toda sensacional. a galera falando que eu sou um velho no corpo de um menino novo. Então, eu já estou acostumado com isso aí. É, isso é bom. Literalmente, 10 anos, a galera falando isso. Isso é bom. Espero que o coronavírus não te entenda assim também, porque diz que ele curte velho. Não, não, Cara, tô comendo bastante vegetal, melancia, tá tudo certinho tá, aqui. cara, assim, a questão muito importante para a gente falar é que no curso eu também deixo claro coisas que eu errei, isso em cima também, né? Coisas que são importantes. Eu dou exemplos de histórias que eu errei, eu dou exemplos de coisas para não fazer. Porque quando. Oi, Gilberti, tudo bem, meu querido? Então, quando eu tô me expondo, meus erros, inclusive, no curso, isso é importante. Porque eu sempre digo, assim, a gente tem que aprender com o nosso próprio erro, mas dá para aprender com o erro do outro também, né? A gente sabe que dá para aprender com os erros dos outros. Nessa parte dos meus erros, eu acho legal, porque assim, ó, claro, não tem um capítulo do curso os meus erros, né? Mas volta e meia eu apareço com alguma coisa, por quê? Porque o nutricionista, e essa dor eu também tinha, é assim, ó, cara, você se forma e você não tem uma diretriz muito bem certa de como atender. Por isso que você vê umas coisas meio absurdas, às vezes, de pessoas querendo, enfim, atender de um jeito louco. Né? Então, eu acho que às vezes, quando eu coloco bem claro os meus erros, é justamente. Fala, Léo, eu só queria ser o cara que anda bem de skate aí, mas eu agradeço o teu elogio. Então, assim, ó, por exemplo, você sai da faculdade, vai te dar essa, talvez nem te dê essa sensação, cara, porque não é que ele falar, mas a ideia do curso é mitigar essa sensação, amenizar essa sensação, não sei zerar, né? Porque isso é muito particular. Mas assim, tá, e por onde que eu começo tudo isso? Né? Então, isso era uma dor que eu tinha, é uma dor que muitos nutris têm, né? Tipo, por onde que eu começo? Cara, comece, e eu digo isso claro do curso, comece pela maneira mais simples, pela maneira mais natural, e claro, tem que defender o que você acredita, né, cara? O problema é que a gente quer entrar no vácuo da manada, e eu não acredito numa coisa, eu começo a falar dela porque vende mais, talvez, né? E isso é um problema, né? Sim, também é muito cuidado na hora de falar também. Isso está acontecendo muito, que ciência, né? No caso, a nutrição, que é uma ciência, é opinião. E não é bem assim, né? Quando a gente acha que nutrição é opinião, as coisas começam a ficar muito complicadas, porque aí qualquer um pode brincar com a saúde de alguém baseado em opinião. E É, complica a situação, né? É até que eu estava falando sobre própolis um dia desses, né? E aí os caras, mas funciona comigo, é a minha opinião, é bom, então, tudo bem, se funciona para tua imunidade, ok, não tem problema. Mas assim, não há evidências científicas para tal coisa, né? Há para outras e tudo mais. É basicamente isso que eu iria falar. Mas sobre o curso em específico, hoje eu até estava falando com um amigo meu, que é o Gustavo, eu espero que ele esteja aqui na live. Ele me perguntou algumas informações sobre o curso bem importantes, e eu falei, o que vale ouro ali no curso, como eu já tinha dito, são os insights, mas por quê? Por conta da tua experiência, né? Se não me engano, tu tem 13 anos já de carreira, então tu sai adiantado em alguns erros que eu poderia ter cometido e eu não vou cometer e nem estou cometendo, porque eu te ouvi e eu absorvi aquele teu e falei, cara, aqui eu não vou errar, entendeu? Isso é muito perfeito. importante. Isso economiza tempo, né? E tempo, querendo ou não, é o que a gente tem, né? É o que tem de mais importante aí. Exatamente. Fala, Glauber. Eu costumo dizer assim, cara, que eu não tive na minha época um testa de ferro, sabe?
Então, assim, eu não tive, claro, devia ter outros nutricionistas que tinham um site também, mas eu não tive isso, não era fácil achar, não tinha hashtag para eu achar um determinado assunto. Então, eu fui meio que tateando no escuro, cara. Eu não sei quem que tinha site na época também, que eu me formei em 2006. Não sei se isso também é importante saber, mas eu não tinha um NEI ali, sabe? Tipo, eu não Sim. tinha um NEI. E eu digo mais, cara, o curso, beleza, ele não é um curso barato, vamos dizer assim. Não é um curso caro também, né? Não é um curso caro. Mas é uma coisa assim, que se você dilui em um ano as parcelas, né? E você tem a comunidade ali, cara. Tô sempre respondendo dúvidas, só acho que às vezes o pessoal podia colocar mais dúvida. Vamos ver nessa live que a gente tem quarta-feira, né? Quarta live da nossa comunidade. Eu queria ter tido um Ney assim para sair com a foice na minha frente abrindo o caminho, porque que nem você falou, hoje o tempo é a maior riqueza que a gente tem. Quando a gente está fazendo isso aqui, uma live dessa, a gente está dizendo para os outros assim, olha, eu ofereço um pouquinho do meu tempo, você oferece um pouquinho do teu tempo para a gente fazer alguma coisa, né? Para a gente construir alguma coisa junto. Então, eu sinto nesse sentido, Jorge, que para mim, cara, quando eu falo isso no curso assim, eu fiz o curso da maneira que eu queria ter tido, né? Sim. Não, é exatamente isso. Então, quando eu vi essa. Eu vou dizer exemplo, né? Acho que a melhor expressão que eu posso usar aqui é esse. É um exemplo, eu parei para colar em ti, né? Acho que é a melhor coisa que eu pude fazer. E aprender, como eu te falei, aprender com teus erros, aprender um pouco mais do conteúdo, entender um pouco mais certas coisas. Eu vou dar o melhor exemplo que eu posso dar aqui em relação aos compostos bioativos, né? Olhar as frutas e os vegetais além de vitaminas, né? Para mim, isso foi a melhor coisa que eu pude encontrar ali em relação ao conteúdo, que era uma dúvida que eu tinha e talvez até um preconceito que eu tinha, acho que por falta de conhecimento. Então, quando eu passei a ver uma visão diferente daquilo que eu não sabia, uma opinião diferente daquela que eu tinha, tudo começou a fluir, né? E tanto eu até falei um dia desse, né, em relação àquele artigo que eu te mandei, fazer um post e tudo mais sobre isso, que é muito importante. Que as pessoas ainda insistem em achar que fruta e tudo mais é só vitamina e podem compensar com multivitamínico, É, com a parte e tudo mais. E não é bem assim, né? é, Outra coisa, como eu te falei lá no início agora da live, é saber adaptar um plano, enfim, uma dieta, né? Para o gosto do teu cliente. Mas isso não é relacionado ao alimento, né? Mas a divisão de macronutrientes. Às vezes tem pessoas que, por exemplo, têm um gosto mais voltado a uma dieta mais rica em lipídios, né, e tudo mais, e saber manejar isso é muito importante. perfeito. O que tu falou? Eu tinha muito na minha cabeça que dieta tinha que ser high carb, porque treinamento tem que ser high carb, tem que ter carbo alto para o cara treinar. E nem sempre é assim, porque não encaixa em todo mundo, né? Então, adesão. É o que tu falou, saber manejar a adesão e saber tratar o ser humano como um ser humano, né? Indivíduo e saber lidar exatamente com as individualidades dele. E foi o que eu É, aprendi contigo, isso é muito importante. inclusive, a primeira meta, né, é a adesão da consulta. Não interessa o que você vai ter que pôr ali, é a adesão. Então, é importante isso. É difícil falar, cara, assim, mas eu posso dizer, dar um percentual, assim, chutando, que 90% dos casos que eu errava na dieta era porque eu deixava o fator adesão de lado e ficava só no tecnicismo, vamos dizer assim. Não é difícil você ser inteligente em nutrição, né? Assim como é fácil também você ser um nutricionista que banaliza a ciência, é muito fácil também você ir para outro extremo, ser muito técnico. Então, quando eu coloco, olha, os pilares da nutrição avançada, é o pilar funcional, esportivo e comportamental. É porque isso daqui, isso casa, né? E eu falo isso na minissérie, quem viu a minissérie sabe disso, é que é o seguinte, você não vai ter essa concatenação de ideias na graduação. Entendeu? Não vai ter alguém que fala assim, olha, hoje nós vamos ter aula de funcional, de esportiva, comportamental, e elas conversam assim entre elas, né? O que acontece normalmente, que eu vejo muito isso acontecer, é que ficam 8 ou 80, né? Ou as pessoas ignoram totalmente o artigo, ou elas se baseiam cegamente por um artigo. E o que acontece mesmo é que, sei lá, tem um artigo falando, óbvio que eu estou supondo aqui, que não seria tão interessante uma gestão de açúcar tal. Só que, certas vezes, adaptar esse açúcar de uma pessoa que já vem consumindo, vou falar aqui, 50 gramas por dia normalmente é
é uma indicação X ali, para um ser humano comum, né? Ficaria, acho, Aham. 20% das calorias, 2.000 calorias pela OMS. Se eu não me engano, é isso. Normalmente o ser humano consome muito mais que isso. Uma pessoa comum, Sim. que não treina, que não quer saber e vai comendo adoidado, principalmente na rua, consome muito acima disso. É muito mais inteligente tu pegar o péssimo e jogar ele para ruim do que tu pegar o péssimo e jogar para o ótimo. É muito melhor pegar o cara de 100 gramas de sacarose por dia e jogar ele para 50 do que pegar os 100 gramas e jogar para 10 gramas e, enfim, ficar entupindo o cara de, às vezes, cúrcuma, açafrão, ou cúrcuma que é açafrão, e chia, linhaça, tudo mais de uma vez. Eu acho que nem sempre esse é o tipo de estratégia que a gente tem que aplicar. E o insight recebido foi exatamente esse, sabe? É saber adaptar, saber o paladar da pessoa, obviamente, ao longo prazo, mas também saber incluir certos alimentos que ele ainda comia para que gere maior adesão. Porque exatamente por isso que a gente chama de planejamento alimentar, porque ele é um planejamento a longo prazo, né? Então, quando a gente quer ser muito radical de uma vez, a gente tende ao fracasso. A gente tende a alguém que fique frustrado por se sentir incapaz, e nem sempre é incapacidade, né? Às vezes a gente quer acelerar algo que a gente não pode. É um É. processo, sabe? O cara, tô lendo comentário da galera aí. Cara, isso que você falou, a gente chama na nutrição avançada de senso de progressão, né? Você tem que pensar na progressão, ó, o Cássio aí, fala Cássio. Você tem que pensar na progressão como um treinador pensa em progressão, né? Eu vou citar o exemplo do Cássio aqui, ó, que está cumprimentando a gente. O Cássio é um dos caras mais importantes no Brasil no cenário do parkour, né? Então, veja, você vai fazer parkour hoje, você tem que pular primeiro 1 metro, né? Depois você vai pular 1,5 metros. Depois vai pular, né? A história sair do ponto A para o ponto B. Inclusive o nome da academia de parkour dele é ponto B. Isso é progressão e isso é muito importante. E a galera esquece isso, que na nutrição também, porque a progressão é uma lei. A progressão não é a progressão é uma lei. A vida rola em progressão, né? Você aprende primeiro, as instituições são assim, primeiro você faz a primeira série, não, primeiro você faz o jardim, depois você faz depois a primeira série, né? Não é assim? Depois a segunda série, Sim. depois a graduação, depois existe uma progressão, né? E o nutricionista ele não nem se toca disso, que todos os aparatos biológicos, e aí eu incluo o paladar, estão sujeitos à progressão, né? Então, quando você fala para mim, olha, eu vou tirar o cara do péssimo para colocar ele pro ruim só, é isso que você falou? Isso, é do péssimo pro ruim, né? Nunca do péssimo pro ótimo. Perfeito, perfeito, É perfeito. porque eu não sei se tu tem esse medo, se tu já teve esse medo, mas eu acho que eu tenho medo, e eu acredito que seja um medo saudável, né? Que é o seguinte: se um indivíduo come, sei lá, 10 pães por dia, isso, pior que isso acontece. Eu prefiro jogar para 5, jogar para 4, ou às vezes até, enfim, tentar conversar com ele de alguma forma para que mantenha também um pouco mais alto, mas não cortar. Porque o que pode acontecer? Se eu não tentar fazer a vontade dele no início, eu tenho medo de que ele largue e volte a fazer o que ele já estava fazendo. E aí o que poderia melhorar um pouco a saúde dele devagarzinho vai só ir estancando com o tempo, né? No caso, vai continuar o mais do mesmo, né? É exatamente isso, mais do mesmo. É. E, ô, Breno, eu vi, cara, quando eu tava entrando, Breno, no Insta, eu vi que você tinha postado um vídeo, depois eu vou ver teu vídeo. É É bem... bem legal os vídeos do Breno. Cara, a questão do pão é a seguinte: a pessoa come 10 pães. Eu puxo ela para 8, nem para 5. Eu puxo ela Sim. para 8, Foi né? exatamente o que eu queria dizer. Porque se eu puxar ela para 0, ela vai fazer por um mês. Depois os 10 pães vai virar 15. É, Entendeu? exatamente isso. A restrição, ela cara, isso é bom com a idade, que você percebe que há uma regra, não é um que o outro paciente. Se o paciente come 10 pães e você joga para 0, ele vai suportar como quem segura o ar. A hora que ele soltar o ar, ele vai comer 15. Então, o senso de progressão é uma das coisas, e eu falo isso no curso, assim, ó, primeiro de tudo, a base da pirâmide é o feeling. É o feeling, Sim. porque é o feeling que te dá isso aqui, ó. Para esse cara eu vou baixar para 9 pães. Para esse cara eu vou baixar para 8, né? É só a gente ver o impacto da restrição, é só a gente imaginar o que a gente está passando agora na quarentena. Eu vejo uma galera que adora ficar em casa, que adora passar o dia inteiro dormindo, mas agora que está na quarentena quer sair todo dia. Então, o efeito da restrição, ela é
ela é um ponto a ser avaliado, né? Um ponto muito importante, por sinal. Porque quando a gente ignora os efeitos da restrição no nosso dia a dia, a gente vai acabar mexendo demais com o psicológico do cliente ou do paciente, enfim. E foi o que eu falei ali, antes, um pouco mais antes na live, que a gente não pode fazer isso. Quando a gente recebe alguém, é porque ele está precisando de ajuda e a gente tem que acolher. E é exatamente o protocolo AME, né? Então, quando a gente mexe muito com esse psicológico do paciente, a gente vai tender a levar ele à frustração, né? É isso mesmo, cara. Fala aí do protocolo AME, o que você achou? Queria ouvir tua opinião. Cara, o protocolo AME, para mim, ele foi um dos principais insights pelo seguinte. O protocolo AME é acolha, manipule e... Explique e empolgue. E explique, empolgue, exatamente. Com 2 no final. Então, por que eu me identifiquei tanto com ele? O que foi que eu falei antes? É tratar o paciente como se ele fosse da casa. Fazer com que ele sinta vontade, assim ele vai... Pô, eu vou usar uma expressão bem chula aqui, mas ele vai abrir as pernas com mais facilidade. Entendeu? Ele vai querer mostrar como é o dia a dia dele, ele vai se empolgar contigo, ele vai ver o Jorge como um exemplo, como alguém que ele pode confiar. Então, se ele falhar, ele não vai se preocupar em o Jorge dar um esporro. Ele vai virar, pô, Jorge, falhei e tal, tudo mais. Me ajuda, o que eu faço? Como é que a gente pode chegar em tal ponto? Porque quando tem um carrasco, quando quer ser estúpido com o paciente, querer botar moral e tratar ele como se ele fosse teu filho, porque as pessoas acham que o nutricionista é teu pai, e tem nutricionista que acha que o cara que vai ali, ele tá fazendo um favor em prescrever uma dieta, entendeu? Que ele pode dar um esporro, e não é bem assim, né? Então, saber dar um pouco mais de carinho, né? Acho que dá para entender o que eu quero dizer. E mesmo assim, ser firme, saber ter esse paralelo entre ser firme e dar carinho, acho que é o principal fator aí no protocolo AME. Que é pro cara realmente sair com a dieta na mão, empolgado e admirando aquele cara que passou a dieta, sabe? Confiando naquele cara que passou a dieta. Sabendo que cada item ali tem um motivo específico, saber porque ele come vegetais. Que isso é a coisa mais importante. A gente sempre fala de comer vegetais, mas a gente nunca sabe por que comer vegetais. E é por isso que eu falo que o módulo de compostos bioativos é tão importante. Porque ele fala dos vegetais e das frutas além das vitaminas e das fibras, né? E, querendo ou não, falar um pouco dos compostos bioativos se empolga, galera. É interessante de ouvir, sabe? É como se as frutas fossem uma poção mágica, sabe? Todo mundo se empolga em ver um pouco disso. Exatamente. Exatamente, legal. O Dr. Ken. Hi, man. How are you? Dr. Ken, cara, é um médico que palestrou comigo lá em Londres, cara. Um querido também. Um querido. Cara, Jorge, queria te agradecer, cara, pela participação, né? Vou dizer uma coisa, cara, eu fico orgulhoso de ter você como aluno do curso, cara, de verdade mesmo, porque, cara, assim, ó, você já tá fora da curva, eu espero que você permaneça fora da curva com humildade, com essa busca pelo conhecimento e essa busca por ajudar as pessoas de coração, dá para ver que é sincera a tua vontade de ajudar. Obrigado. Falou, meu querido. Obrigado, viu? Obrigado. Até mais, viu? Um abraço. Valeu. Ô, Fábio, escreve alguma coisa aí para eu te convidar, por favor. Fábio Sanches. Escreve qualquer coisa aí. É verdade. Olha o que o Breno falou. Se essa fosse a média dos nutricionistas, é verdade, cara. É bem verdade. E quando a gente acha, Breno, essa galera joia rara, assim, vamos dizer, temos que abraçar e abraçar essa piazada, cara. Abraçar essa piazada. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu não vejo o nutricionista como meu concorrente, né? Eu acho que a gente tem que lutar por uma causa maior, né? Pela nutrição. Fala, Fábio, beleza? Fala, Ney. Tudo Beleza? certo? Deixa eu dar uma ajeitada na câmera aqui. Tá confinado aí, cara? Ixi, eu tô em quarentena aqui. São Paulo tá duro o negócio aqui, meu. Pode nem sair de casa, meu. Que é a única vez na vida que você vai ver São Paulo assim, dia de semana, né? Nossa, verdade, cara. Eu fui no mercado ontem de manhã, né? Parecia uma cidade zumbi, cara. No mercado tinha gente, mas na rua não tinha ninguém, não. Aqui tá assim também, cara. Aqui tá assim. Fábio, cara, eu vou perguntar para você, eu vou pedir para você a mesma coisa que eu pedi pro Jorge no começo da live, para ele se apresentar, falar de onde me conhece, por que adquiriu o curso. Fala aí, cara, se apresenta pra galera. Beleza. Fala, galera, beleza? Sou o Fábio, tenho 28 anos, apesar de não parecer. Vai ter 28 anos. Sou nutricionista, me formei agora no final do ano passado.
comecei a atender faz pouco tempo, abri a minha agenda nesse mês aqui e conheci o Ney faz esse tempo, hein? Faz acho que uns 7, 8 anos, lá num fórum de musculação chamado Hipertrofia. Assim como o Ney, entrei na nutrição para aprender a ficar bombado. Nunca consegui ficar bombado, então tentei por outros caminhos aí. E aí o Ney era a celebridade lá no fórum, né? Todo mundo conhecia o Ney. O cara dava umas aulas show de bola lá nos tópicos. Aprendi muito, inclusive tenho até hoje aqui nos meus favoritos, aqueles teus diários lá. Ali, cara, dá muita ideia, aquilo ali tinha muita informação. E aí o pessoal curtiu o Ney pra caramba lá, né? O cara era uma celebridade. Aí eu sempre falava, meu, o dia que eu tiver um nutricionista, eu quero que ele seja meu nutricionista. Mas nessa época eu era novo ainda, tinha começado a trabalhar na época, não ganhava muito. E aí, depois de muitos anos trabalhando na área de TI, trabalhei 8 anos na área de TI, me formei em publicidade, ou seja, eu rodei um pouquinho aí ainda aí para achar o que eu queria fazer. É mesmo? Mas aí, em algum momento eu me toquei que eu sempre estudei nutrição. Desde aquela época lá de 2007, 2008, quando eu entrei na academia, entrei no fórum, eu sempre estudei nutrição. Tinha livros aqui em casa, e aí foi onde eu me toquei. E aí, quando eu iniciei a faculdade, eu falei, bom, eu já tive algumas experiências com alguns profissionais aqui, não me adaptei muito, acho que está na hora de contatar o Ney. Tinha um e-mail dele salvo aqui, falei, vamos mandar um e-mail e vamos ver o que acontece, né? Aí mandei o e-mail para ele e iniciei a faculdade de nutrição, em paralelo começamos o acompanhamento com ele. Então eu pude ter o meu aprendizado na faculdade junto do acompanhamento do Ney. Então para mim foi muito rico isso, porque eu pude ter a experiência dele sempre junto comigo, né? Um cara ali para estar aconselhando. E aí, com esse relacionamento já de muitos anos, aí mesmo ele não sabendo que eu acompanhava ele aí, ele lançou o curso justamente quando eu já estava me formando, estava para me formar já. Eu falei, bom, pô, isso aí vai cair como uma luva na minha mão, né? Aí falei, pô, vou fazer um investimento, né? Aí comprei o curso, comecei a fazer. Eu estava no meu último estágio, eu estava fazendo nutrição esportiva, que sempre foi o meu foco. E aí eu comecei a fazer o curso. E o que é legal? No estágio, eu já estava fazendo atendimento. Então eu consegui linkar o que eu estava vendo no curso e o que eu fazia no estágio. Conseguia ficar comparando. Aí eu já falava, pô, isso aqui que eu faço no estágio, eu não quero fazer quando eu tiver formado. É legal isso aqui, beleza, faz parte do protocolo, mas não vai fazer parte do meu método de atendimento, porque na minha concepção não é importante isso. Pode ser para outro profissional, mas para mim não é. Então esse link foi muito importante para mim na final da minha formação. E veja que a gente conversando, Fábio. Bom, primeiro de tudo, você lembrou do Hipertrofia. A galera que está aí pelo Hipertrofia, eu amo vocês até hoje. Assim, ó, sem sombra de dúvidas, foi na minha história da musculação, o fisiculturismo foi a melhor época da minha vida. Porque eu digo, o meu tópico lá, ele era massa, mas não era massa só por causa de mim. É porque eu não sei, cara, a galera se puxava lá, discutia, conversava. Aquilo virou uma coisa quase despersonalizada. Eu era um detalhe lá. E isso me deixava muito feliz. Então, assim, ó, quando você sinalizou que você estava se formando e começou a perceber, e eu te falei já do curso que eu estava preparando e tal, e a gente sempre conversou, acho legal a gente pontuar aqui, que não era uma questão assim, cara, a pessoa faz de um jeito e a gente não se acha dono da verdade. Isso é muito importante, né? Quando se fala assim, eu percebi no meu último ano que as pessoas faziam de um jeito, eu não queria fazer daquele jeito. Tipo, tá tudo bem se você quiser fazer do jeito que tá ali, tô fazendo. O problema é quando você não se identifica com aquilo, né? E como eu tenho o mesmo DNA de vocês nesse sentido, eu venho do fórum, eu venho... Você ainda tem o Jorge é de outra geração, eu diria assim, né? Mas você vem lá da hipertrofia comigo, então, tipo, a gente já pensa mais ou menos parecido. Eu me reinventei como profissional e eu acho que isso é uma coisa que eu procuro passar, assim, eu não fique engessado, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho legal isso porque o curso, ele não promete... eu queria deixar isso bem claro, assim, ó, eu não quero que ninguém pense que se fizer diferente daquilo é inferior ou que o meu jeito é o jeito certo, ou não sei o quê. No entanto, o que eu só posso transmitir é o que eu vivi, né? E o que eu vivi tem coisas que deram certo e tem coisas que não deram certo. As coisas que não deram certo, como eu estava falando com o Jorge, eu exponho também, né?
Exatamente. Acho que cada um tem que estudar e se preparar e preparar o próprio método, né? Você tem que ter um norte, estar seguindo ali bons profissionais, Ótimo. estar estudando, saber as bases da nutrição, isso é essencial. E eu vejo que grande parte dos profissionais hoje não tem essa base, que é o mais importante, mas o método é extremamente necessário. Se você não tiver um bom método de atendimento, você não retém o paciente, né? Você pode até ter bastante consulta, mas você não retém o paciente. E eu achava isso essencial. Então, quando eu vi o curso, falei, meu, é isso aí, eu vou fazer. Eu sei que a gente também tem um pensamento muito parecido, É. já desde a época do fórum. Eu falei, meu, é isso aí. E uma coisa que eu admiro bastante em você é o fato de você ser um cara sucinto, assim, não enche linguiça. Faz o essencial, o básico. Isso eu tenho comigo também, cara. Eu vi algumas coisas, eu vou colocar minha experiência no estágio, né? Algumas coisinhas que eu tenho aqui. Por exemplo, lá a gente fazia um teste, que é o teste de preensão palmar nos pacientes. Legal, para conhecer, bacana, tal. Acho que para alguns profissionais, por exemplo, profissional que trabalha com idoso, de repente legal ter um parâmetro para sarcopenia, por exemplo. É. Legal, o público é esse. A gente trabalhava com o pessoal lá de atleta, de academia. Mas eu, particularmente, cara, eu acho que é muito mais essencial essa ferramenta para um educador físico que vai poder manipular variáveis para mexer nesse nível de força dele do que para mim, nutricionista. Ótimo. O cara não está com nível de força bom. Se eu estou dando uma dieta para ele já hiperproteica, uma dieta adequada em carboidratos, gorduras, o que além disso eu posso fazer para aumentar o nível de força dele? Eu não tenho muito o que fazer além disso, né? Então, eu acho desnecessário. É um tempo vai demorar 5, 10 minutos de consulta ali que eu posso estar fazendo uma coisa muito mais importante. Então, para mim, assim, tem que fazer o essencial na hora da consulta. Isso aí, para mim, é básico. Sabe aquela coisa de que, assim, ó, eu sempre gostei muito do minimalismo, agora tá ficando forte o minimalismo, né? Meu treino sempre foi muito minimalista, minha vida, assim. Então, cara, eu acho assim que a consulta, quando eu fiz o protocolo AME, na real, eu pensei, cara, o que realmente uma consulta tem que ter, né? Porque uma vez eu vi uma nutricionista levar 9 minutos numa antropometria. E isso é inadmissível. Por quê, cara? Porque eu não preciso de 9 minutos de antropometria para ensinar alguém a comer. Eu preciso ter... Inclusive, teve um aluno meu de São Paulo que ele até falou assim, professor, mas para quem que é antropometria? Para você ou é para o paciente? Olha que sensacional isso. Por quê? Porque eu consigo fazer uma dieta sem nenhuma antropometria. Sem nenhuma antropometria. Né? Pelo amor de Deus, se você não conseguir ensinar alguém a comer, precisar de númerozinho de circunferência, pelo amor de Deus, né? O que acontece, claro, fica cada vez mais refinado a dieta quando você tem antropometria, quando você tem exames, tudo cada vez mais personalizado. Agora, ele me perguntou isso por quê? Porque ele percebeu que a antropometria, no caso dele, era muito mais para o paciente, era uma ferramenta de fidelizar o paciente. Eu falo isso no curso. Então, eu acho que só que você não precisa passar 9 minutos fazendo antropometria. Esse que é o tchan da coisa, né? Então, a antropometria ela tem que ser certeira, na hora certa, né? Então, você faz no A de acolher, você faz um raporzinho, você ambientaliza o paciente. Já aconteceu do paciente entrar na minha sala muito ansioso e eu sair da sala para pegar uma aguinha para deixar ele explorando o ambiente, né? Então, é esse feeling que a gente tem que ter, porque cara, você vai mexer no que uma pessoa come. Olha a relevância disso. Você vai mexer no que uma pessoa come. É muito sério. Mas é muito sério. Aí não adianta você achar que porque você sabe a fórmula de Harris e Benedict de 1919, eu acho que 1912, sei lá, né? Que não tem como você achar que aquilo basta, né? E eu procuro principalmente no módulo do curso, que é o Nutrição Funcional Esportiva, eu procuro mergulhar. Embora eu deixe claro que não é um mergulho tão profundo quanto eu gostaria de fazer, mas para não desvirtuar da proposta do curso, né? Com certeza, cara. O curso ele tem aquele caráter prático dele, né? Existe ali digamos assim, a teoria que é o essencial, né? Você falou de alguns assuntos que estão muito em alta hoje, como por exemplo estresse oxidativo.
Eu vou ser bem sincero, eu nunca tinha mergulhado muito nesse assunto, então foi legal ouvir você falar e falar também de aspectos práticos, de como que se previne, isso para mim foi essencial também. E a parte prática do curso acho que é o mais importante, cara. Eu até anotei algumas coisinhas aqui, alguns tópicos para poder Manda falar. aí, manda aí. A primeira coisa que eu queria falar é sobre a gestão do tempo, cara. O curso ele te dá essa noção, né? Olha, não faça encheção de linguiça na hora da consulta, porque senão o mais importante você não vai ter tempo para fazer. As minhas consultas lá no estágio, elas duravam 1 hora, 1 hora e meia. A diferença é, hoje eu consigo uma consulta de 1 hora entregando a dieta no momento da consulta. Tem uma diferença muito grande. Aí, uma coisa que a gente fazia lá no estágio, por exemplo, o recordatório. O recordatório é uma ferramenta muito importante para conhecer quem está ali na sua frente, né? O hábito Sim. alimentar dessa pessoa. Mas eu acho, o que é legal? O curso ele me deu uma visão mais qualitativa do recordatório. Perfeito. Qual que é o volume que essa pessoa come? Quantas refeições? Quais são os picos de fome que essa pessoa tem? Qual que é a qualidade desses nutrientes? Ok, desses alimentos, aliás. Já no estágio, a gente pensava no recordatório muito mais quantitativo. Então, eu fazia. O recordatório demorava, acho que eram uns 20 minutos que demorava. Porque eu pegava cada alimento que a pessoa comia. Ah, mas esse requeijão aí, que requeijão que é? É light? É tradicional? Como é que você coloca no pão? É faca? Mas a faca é muito cheia? Ou é só a pontinha da E é faca? bem Que isso faca mesmo. que é? Cara, isso comia um tempo desgraçado da consulta. Aí depois de fazer tudo isso, depois da consulta, eu ia analisar o recordatório, quantitativamente. Quantas calorias? Quanto de macronutriente? Os micronutrientes? Eu perdi um tempo nisso. E, cara, toda vez eu olhava para aquelas calorias, eu falava, meu, tá errado isso aqui. Esse cara não come só isso. Não tem uma vez que eu falei, não, pô, isso aqui tá coerente. O cara come isso aqui mesmo. Não, cara, sempre tá subrelatado, sempre tá estranho. Então, assim, para que eu preciso toda vez calcular um negócio que eu não confio 100%? O paciente vai no restaurante, por exemplo. Eu, quando era pedreirão, o que eu fazia? Eu pegava lá o arroz do comercial, pegava a cumbuquinha lá e despejava o arroz. Você acha que eu ia medir colherzinha de sopa? Não tinha essa Lógico. aí. O paciente faz a mesma coisa. Então, assim, ele não sabe relatar para você exatamente aquilo que ele come. A não ser que seja uma pessoa que pese a comida, ou seja uma pessoa meio noiada, alguma coisa assim, a pessoa vai saber. Mas 90%, 95% não sabe te falar. Então, qual que é a importância de eu fazer uma coisa tão detalhada? Então, no curso, o que eu pude perceber? Olhar para o recordatório de uma forma mais qualitativa e realizar intervenções junto do recordatório e já ir fazendo sugestões para o paciente. Ir analisando refeição a refeição e já indo sugerindo para ele e fazer intervenções a partir disso. Já ir fazendo um esqueleto de dieta. Ao invés de eu fazer tudo no recordatório e analisar, então depois, meu, é muita burocracia, cara. Tem que pensar na gestão do tempo, né? É. Fazer o essencial. E eu sempre costumo dizer que é o seguinte, você tem que pegar teu paciente na primeira consulta e deixar ele ciente disso. Fala assim, ó, querido, ó, eu planejo a minha dieta em cima do teu próprio recordatório, para ficar a tua cara. Então você vai me ver concentrado aqui, mas a dieta vai sair na hora. É a prioridade que eu tenho, né? Exatamente. Isso te dá também um aproveitamento melhor do tempo, né? Nossa. Quando eu comecei a excluir algumas coisinhas da minha consulta, porque é óbvio, né? Eu saí do estágio, eu levei o que eu fazia do estágio para consulta. Era o norte que eu tinha, era esse. Aí eu assisti o seu curso, já comecei a ter uma ideia diferente. Falei, não, isso aqui eu não vou fazer, não tem necessidade. E é bom também ter o exemplo de caras mais experientes como você, né? Porque às vezes como é que eu vou tirar uma coisa que me falaram que é essencial na faculdade e eu não sei o que está aí por fora, o que o pessoal É, faz? Não, eu vou continuar fazendo por causa da segurança, né? é, é. Então é legal ter o exemplo de alguém mais experiente, né? Então, ter um aproveitamento melhor do tempo, eu acho que é essencial, cara. O recordatório mais curto, já fazendo uma intervenção. Pressão palmar, não faço mais. Protocolo de dobras, eu utilizo já um protocolo menorzinho. Não precisa tirar 9 dobras, cara. Não, não. Tirar todas as medidas do corpo da pessoa. Não precisa, entendeu? Então, assim, é pensar em otimizar o tempo. Eu acho que isso é muito importante. E esse ponto das dobras é legal, assim, Fábio, porque assim, ó, já teve paciente que fala assim, Ney, por exemplo, eu não tenho o costume de aferir dobra peitoral, mas o paciente fala assim, Ney, essa gordurinha, essa lipomastia que me incomoda, vamos aferir, vamos, por que não? Eu já inventei dobra, eu já inventei
torcer o cara aqui, ó, e ver apelando aqui, ó, embaixo da lombar, sabe? Quando você fica, imagine uma pose de men's physique, quando você torce aqui, ó, lá Meu Deus. embaixo fica um, sabe? Já fiz isso aí, já inventei, cara. Por quê? Porque eu tô inventando moda? Não, eu tô me mantendo no foco de que o que é importante para aquele paciente, né? Então daí você tem uma economia de tempo que você pode pirar assim. Cara, sem brincadeira, eu não tenho problema de falar isso, você tem paciente me assistindo. Eu tenho que encher linguiça para passar de meia hora a minha consulta. Sabe? Porque eu bato o olho cara, eu vou por aqui com esse cara. Mas vamos antes ouvir o recordatório dele. É assim que eu penso, sabe? Tipo, eu tô falando o que minha cabeça pensa. Eu recebi um cara, já olhei para ele. Pá! Aí eu quero descobrir o que ele quer. Segunda parte, eu quero descobrir o que esse cara quer da vida. Ah, eu quero isso. Bom, então eu cruzo os dados. Ele quer isso e ele é assim. Agora me fala o que você come. No que ele come aqui, já matei a charada. Cara, daí eu vou, lógico, com um senso de progressão, né? É aquilo que eu estava falando com o Jorge. Eu vi que ele comeu 10 pães ao longo do dia, eu vou tentar fazer ele comer 6. E aqueles outros 4 pães eu vou pôr 4 frutas, por exemplo. Sabe? Então, é que a gente ia ter aula, né? Foi cancelado por causa da pandemia. Mas o Fábio ia ser meu aluno agora em abril, né, Fábio? Aluno presencial de pós-graduação, né? E nessa aula que eu Exatamente. dou para você, cara, que eu vou dar para você, você vai ver como que é o meu filtro, que eu não pude me ater no curso, mas como que é, assim, ó, você bateu o olho numa dieta, o meu módulo de pós-graduação, se resume a isso. Você bateu o olho numa dieta e fala assim, cara, esse cara não ingere resveratrol, esse cara ingere pouco glicosinolato, como fazer um escaneamento no papum, assim. Então, quando você tem aquela história, quando você tem 1000 prioridades, você não tem prioridade nenhuma. A minha prioridade, quando eu olho uma dieta, é isso. Eu olho e falo assim, cara, eu já pego as 3 classes de alimentos funcionais, né? Gordura, fitoquímicos e fibras, prebióticos e probióticos. E no recordatório dele, ele vai falando, fala assim, ó, tá ruim isso aqui, tá ruim aquilo ali. E já vou encaixandinho ali, ó, pá, pum. Aí depois, aí que eu vou pensar em número, né? Por último. E às vezes nem penso, pra falar a verdade, às vezes nem penso. Exatamente. O método que você faz, ele é invertido, né? É Ele é invertido. invertido. Ao invés da gente fazer o cálculo e depois pensar na qualidade, a gente pensa na qualidade, pensa o que está faltando e depois a gente vai ver o cálculo. Por causa de uma premissa básica, o que você come vai ditar quanto você come. Não é o contrário. Não é o contrário. Exatamente, A premissa básica é assim, ó, o que eu como dita quanto eu como. Quer que eu te prove? Bom, é assim, ó, o que você come? Maçã. Você não vai conseguir comer 3.000 calorias em maçã. Agora, se eu te der brigadeiro, você consegue comer 3.000 calorias de brigadeiro. Agora você falando parece óbvio, né? Mas a vida inteira a gente aprende diferente. E eu sou um desses que aprendi assim, entendeu? E eu não sei, posso estar falando besteira aqui, mas eu não vi alguém enfatizar, eu não vi alguém abordar dessa maneira, faça invertido. Eu não conheço alguém Não, que fez dessa maneira. não, também nunca Porque vi. a gente aprende igual o cordeirinho assim, calcule, faça avaliação, depois começa a montar o cardápio. Fala, ih, cara, isso nem não vai rolar, cara. Exatamente. E já com essa fala, eu já vou puxar 2 ganchos aqui. Eu tinha anotado aqui, você estava falando com o Jorge sobre a progressão, né? Que você acredita no princípio da progressão e etc. Cara, eu vou contar uma breve experiência que eu tive aqui em 2014. Acho que foi o primeiro profissional que eu contratei para me acompanhar. Ele era um treinador de atletas. Eu, naquela época, eu era um dos caras que pensava, pô, o cara tem um físico bacana, então ele manja. Eu pensava Coitado do assim. Jorge, ó, o Jorge falou que nunca vai ter físico. Tá ferrado, então, né? Infelizmente, muita gente pensa desse jeito. Eu E já eu tive pensei que também. aprender da pior forma. Enfim, aí fui na consulta com o cara, tal, apresentava ter bom conhecimento, e ele tem conhecimento. O cara, ele tem conhecimento. O que acontece eu lembro até hoje uma frase que você disse uma vez: fazer dieta é diferente de fazer nutrição. Sim. Muito diferente. Então, eu fazer uma dieta para emagrecer, todo mundo sabe como é que emagrece. Vou cortar o carboidrato. Pronto. Acabou, eu vou emagrecer? Vou perder peso na balança. Que consequência que isso vai trazer? Ok, aí é um outro papo. Mas emagrecer todo mundo sabe como. Mas isso é fazer dieta, não é fazer nutrição. Vamos Isso. colocar desse jeito. Isso. Aí, a dieta que esse profissional ele prescreveu para mim, basicamente, tinham 10 refeições no dia.
10 refeições. Eu fazia acho que 4 ou 5 refeições. Cara, ninguém come 10 vezes no dia, pelo amor de Deus. Cara, Quem que come 10 vezes no dia? Não tem. Eu já acordava de manhã, eu tomava um shake ali desse jejum, ok? Aí, fazia, aí eu ia me trocar, escovar o dente, aí descia e eu realmente ia fazer o café da manhã. Café da manhã, cara, era uma receita de mingau. Cara do céu, a e receita de todo dia a mingau mesma coisa. todo dia. Mas é o seguinte, cara, dava 2 pratos cheios de mingau, cara. Meu Deus, cara. Não tinha como comer. Eu não comia nenhum. Progressão zero, Nenhum. né? Zero, zero. Como é que eu ia comer 2 pratos cheios de mingau? Não tinha como. O que que eu fazia? Eu pegava a receita, botava no mixer, batia tudo e tomava. Ué, era o único jeito que eu achava para conseguir bandar para dentro. Chegava no trabalho, umas 2 horas depois, tinha que comer de novo. Era um lanche lá com patê de frango e uma dose de albumina. Cara do céu, tomar albumina, velho, assim no seco. Cara, quem já tomou sabe o sofrimento que é, velho. Dá vontade de gorfar. Você Mas eu não lembra? tinha nem digerido o café da manhã. Eu não tinha Isso que eu nem ia digerido falar. o café da manhã. É, E tava comendo de novo. Daqui Você, 2 horas, você comia de lembra? novo o almoço, mais uma paulada. Você lembra como é que eu fiz para tomar albumina no fórum? Tu não vai lembrar disso. Na época tinha, nem sei Sem se existe ainda, Coca Zero, light. Coca Zero Lemon. Ah, não, acho que não existe mais. Mas por incrível que pareça, cara, eu bati e eu acho que a Coca é tão químico, é tão louco que é o único jeito que eu fiz para não sentir o gosto da albumina, cara. Meu Deus do céu. É, a albumina é duro mesmo, cara. Albumina, você tem que misturar em alguma coisa que mascara o sabor dela, porque E caso daí, contrário, não fica bem. e continua a tua dieta, como é que era o resto? Ah, em almoço eu mandava mais um pratão e o suco tinha que ser de limão. O restaurante não tinha suco de limão. Eu perguntei pro cara, pode ser de laranja? Só tem de laranja. Não, tem que ser de limão. Tá. Então o que que eu fazia? Eu cortava o limão em casa, Me... levava pro escritório, almoçava fora, voltava, fazia o suco de limão e tomava. Olha o trampo que isso me dava, cara. Olha, Daqui olha 2 horas, só, tinha olha que só comer de que novo. olha o que o Jorge está falando. Aí o cara não consegue fazer e se sente incapaz. Segundo os coaches, se tu não segue, tu é fraco. Não, e veja que engraçado perceber o quê? Que você é um cara extremamente disciplinado, entendeu? Então, Pois é. cara, você passou dos limites da disciplina. Eu teria chutado o balde, cara, nem sei se eu teria feito. Mas imagina agora você encontrar um paciente igual o Fábio era, com essa disciplina, mas dá para ele a informação certa, entendeu? Dá essa informação certa. Cara, hoje você come pera, amanhã você come maçã, depois da manhã você come morango, né? Então imagina você pegar essa disciplina. Tem pacientes, a maioria eu tenho feito assim, ó. Eu deixo lá no final da prescrição dietética, assim, ó, frutas do dia. Aí para cada paciente tem um tanto de porção, né? Aí eu coloco assim, 2 porções de frutas A, que são as frutas, né? As frutas A, você que fez dieta comigo sabe, as frutas de mais baixo índice glicêmico, mais cítricas, mais pectina. E 2 porções de frutas B, por exemplo. Eu coloco mais amido resistente, banana, manga, né? Então, eu já coloco assim, cara, pega essa disciplina e bata essas 4 frutas por dia para mim, a hora que você quiser. Então, aí eu estou usando de uma maneira inteligente a tua disciplina, né? Exatamente, exatamente. Mas por que que eu dei esse exemplo aqui? O senso de. Vamos colocar assim, a sensibilidade do cara não foi boa comigo. Porque ele me deixou. Ele me tirou de um patamar. Como você falou, eu era dedicado nessa época, eu já segui uma dieta. Mas ele me colocou num patamar tão grande que não dava, cara, não dava pra seguir. Ó, só pra finalizar, no final do dia eu jantava, meia hora depois eu tinha que comer um pacote inteiro de pipoca zero. O que que tu acha disso? Como que é? Eu jantava. E aí, depois do jantar, eu tinha uma ceia, que era meia hora depois, era um pacote inteiro de pipoca zero. Nossa, velho, que loucura. Você acha que comendo tudo isso durante o dia tinha como comer a pipoca? Meu E por quê, Deus. cara? Por que pipoca? Não Ó, entendi. olha o que o Rafael colocou aqui, ó. Que legal isso, ó. Por causa dessa brincadeira de certos nutricionistas, eu criei compulsão alimentar e tive que tratar com um psicólogo. Meu antigo nutri falava que não podia comer tomate, pois fazia engrossar a pele. Cara, Essa é nova pra mim. você vê assim, ó.
Nesse momento eu penso assim, ó, obrigado Deus, porque me permitiu ter condições para gravar um curso e para as pessoas, porque não é possível, cara. Não é possível que Eu já alguém escutei, esteja, eu já escutei né? professor dizendo que não comia Pensa, tomate Fábio, porque é tinha um colega glicose. nosso falando isso. É absurdo, né, cara? Absurdo. É um absurdo. E hoje você não pode nem Então, ter eu pipoca na frente. peguei um trauma e não vou no cinema mais. Ai, cara. Não, brincadeira, brincadeira. Cara, eu fiz durante um mês, meia boca, assim, não tinha como seguir tudo, era impossível. Passava da minha capacidade gástrica aquilo. Eu não tinha estômago para aguentar aquilo ali, cara, não tinha Bota. como. Eu fiz um mês, não aguentei, e aí o que selou o meu divórcio com esse profissional, vamos dizer assim. No dia da consulta, eu falei para ele o seguinte, ó, cara, eu tô de férias, a minha rotina é assim hoje. Só que daqui 3 semanas eu volto à minha rotina normal, e aí essa dieta que você está me propondo, a gente vai ter que adaptar isso aí, né? Ele falou, não, tranquilo, a gente adapta, só você me contatar que eu mudo. Beleza. Chegou o momento de fazer a modificação, eu mandei um e-mail para ele, ou foi através do Face, agora não lembro. Ele falou que até sábado ele me dava a nova dieta e beleza. Passou sábado, passou domingo, passou segunda, terça, quarta, nada. Aí eu postei uma foto no Face e aí acho que ele lembrou, ele veio falar comigo, falou, cara, desculpa, eu esqueci completamente de você. Até sábado, no máximo, eu mando a sua nova dieta, ok? Falei, beleza, sem problema, acontece. Tô esperando até hoje a nova dieta. É, cara. Esse é outro Pós-venda problema. ruim, né? É, quando você entrega a dieta na hora, você não tem esse problema, né? E outra, né? Exatamente. Hoje em dia é assim, ó. Tá cheio de nutricionista. Você demorou um pouquinho, o cara vai para outro. Então faça um atendimento, entregue algo além da dieta, é o que eu sempre falo. Cara, eu acho que deu nosso tempo, né? Deu 1 hora de live aí. Você queria pontuar Deu, mais já? algum? Pô, Hã? tinha um monte de coisa pra falar ainda, pô. Não, manda. Então manda, vai. Pau. Vamos estender mais um pouquinho. Só um pouquinho, só para eu. Deixa eu pegar aqui o Não, é legal mais as coisas que você importante. fala, manda ver. Mais importante aqui, ó. Puxando de novo para a parte da consulta, cara, a parte de cálculos que você fala sobre fórmulas me deu uma visão totalmente diferente, cara. E isso é uma coisa que comi um tempo desgraçado de mim. Por quê? Acabava a consulta ali, daí o que eu fazia? Vou fazer uns cálculos aqui para chegar no JET da pessoa, no gasto energético total. Ok. Como que eu fazia? Eu pegava diversas fórmulas e ia comparando elas. Existe uma fórmula que até hoje eu não consegui botar em prática ela, que é a fórmula do MET. O MET, cara, ela superestima de um jeito que você fala, meu, não dá, cara, isso tá errado. Tá completamente errado. Então, eu nunca consegui usar ela. Nem quando eu Nem peguei eu. atleta de elite no estágio, nunca consegui usar. Minha segunda opção era o FAN. O FAN, como você sabe, é uma fórmula que a gente pega ali todas as atividades que a pessoa tem durante o dia, quantas horas você anda, quantas horas você dorme, quantas horas você está sentado, quantas horas disso, não sei o quê. E o final de semana, como é que é? As 24 horas do dia da pessoa. Cara, isso dá um trabalho E o desgraçado para tempo que fazer. isso leva? Nossa, leva um tempo danado. Aí você vai comparar as fórmulas para decidir aí o VET. Cara, isso toma um tempo desgraçado. A visão que você dá no curso é uma visão tão prática que eu decido na hora. Eu consigo decidir na hora, agora sem Exato. fazer cálculo nenhum. Às vezes eu nem preciso de cálculo. Olha só que Não. engraçado. Às Mas vezes é é o querer ser feeling. metódico demais. O feeling é o mais importante, cara, com certeza. E já partindo aqui para dieta entregue na hora, cara, o que acontece? Eu percebi que a gente consegue surpreender muito o paciente com isso. Tem paciente que nunca ouviu falar, cara. Cara, mas já tá pronto já a dieta. Aí você fala, meu, tá pronto já, tá pronto. Né? Mostrando para ele que, logicamente, tu fez ali com ele a dieta, né? Também não surpreenda tanto o paciente, porque pode pensar que já estava pronta a dieta. Então já Sim. vai dando uns toques nele na consulta, conversando para ele ver que tu tá ali ativo com ele, fazendo uma coisa personalizada mesmo. Sabe, a dica de ouro é coloque um elemento bem particular dele na dieta que seja inofensivo. Então o cara chega para mim e fala assim, eu gosto de tomar Yakult de manhã. Aí ele vai olhar aquela dieta, tá o Yakult, eu falei, eu sou assim como quem não quer nada, assim, olha, eu deixei aquele Yakult porque você me falou que gostava, eu não vejo nenhum problema. O cara sabe que a dieta é dele, né? Isso é legal você fala, Edgar, beleza, meu querido? Isso é legal você falar, Fábio, porque assim, ó, o protocolo AME, ele seria falho se não fosse entregar a dieta na hora, porque não tem como você explicar
uma dieta que você não fez, não tem como você empolgar uma pessoa se ela não vai